Hello, salutations everyone! Tudo bem com vocês? Este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos estudar diversos itens, diversos tópicos, dentre eles o presente contínuo e o presente simples com ideia de futuro. É um tópico que a gente já tangenciou em outros vídeos, tá? Não é uma coisa inédita, não. Mas a partir desse vídeo nós vamos dedicar a esses dois tópicos, tá bom? Aqui. Pra gente poder... Vou pegar o meu tecladinho. Bom, eu separei uma série de exemplos aqui, tá? Baseados em uma das gramáticas que eu tenho. Ih, gente, pronto. Tá meio tortinho, mas tá bom, né? Ó, vamos ler esse trecho aqui e vamos analisar. This is Ben's diary for next week. Então, olha só, este, né? This é este ou esta em inglês, né? É um pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo this, este ou esta. Quando eu falo this is, significa este é ou esta é, tá? A gente tem também o pronome demonstrativo that, que é aquele ou aquela, ou aquilo, né? That, quando o objeto, a pessoa, está longe de quem fala. E this, quando está próximo de quem fala, né? Ou pode se referir a uma ideia também no texto, né? Quando você tem um texto mais longo, um parágrafo, e você fala this is about, ou seja, isto é sobre, ou seja, a ideia que está mais próxima, você se refere como this. E a ideia que está mais posicionada mais longe no parágrafo, né? Mais distante no próprio parágrafo ou no texto, você usa that. Então, este ou esta é, né? Nós temos aqui a utilização do caso genitivo, né? Apóstrofo S, que indica uma relação de posse ou uma relação entre duas coisas. Geralmente, né? Geralmente da palavra sempre. O que fica com o apóstrofo S significa que é o proprietário, né? É o objeto principal ou a pessoa principal. Então, quando eu falo Ben's diary, significa o quê? Que é o diário de Ben, né? É o diário que pertence a Ben, tá? Então, este é o diário ou agenda, né? Aqui eu acho que tá até no sentido de agenda. Esta é a agenda para a próxima semana, tá? Mas diary é diário. Tem a ver com o que você vai fazer no dia a dia, né? E também aquele livrinho, né, que as pessoas anotam as coisas. Né? Bom, next week, próxima semana, né? Next significa próximo ou próxima, week, semana. E for é uma preposição. Então, quando eu falo this is Ben's diary for next week, significa o quê? Este é ou esta é a programação, tem esse sentido de programação ou diário para a próxima semana. Na verdade, é diário nesse sentido, né? Porque na gramática, uma das gramáticas que eu estou me baseando, ela tem o desenho de uma agenda, né? É como se fosse uma agenda em que ele anota os compromissos que ele vai ter na próxima semana. Então, aqui nós temos 3 ações, tá? 3 ações, eventos que ele se programou a fazer. E o que todos eles têm em comum? Todos eles têm em comum a utilização do presente contínuo, tá? Que é o verbo to be mais o verbo principal com ing, tá? Então, vamos lá. Verbo to be mais o verbo principal acrescido de ing. O verbo, quando ele tem ing, significa que ele está no gerúndio, né? É como se fosse o nosso NDO. Então, é uma ação
contínua, geralmente, tá? Por que eu tô falando isso? Nós vamos ver que nós estamos usando o presente contínuo para expressar uma ideia no futuro, algo que você se programou a fazer. Não é igual você dizer, por exemplo, we are studying English now. Nós estamos estudando inglês agora. Então, eu usei o presente contínuo para expressar uma ideia ou algo que eu estou fazendo no momento da fala. Tá bom? Vamos lá. O primeiro exemplo aqui, ó. He is playing tennis on Monday afternoon. Né? Aqui está no presente contínuo. Se fosse uma frase convencional do presente contínuo, nós poderíamos traduzir como ele, né? Que he é ele, né? O subject pronoun, pronome sujeito. Ele está, que o verbo to be é o verbo ser ou estar, né? Ele está jogando tênis, que aí teria um sentido contínuo. Pode ser no momento da fala ou fora do momento da fala, que eu falo, por exemplo, assim, I am reading a book. Eu estou lendo o livro, mas no momento da fala eu não estou lendo o livro. Eu estou no processo de ler um livro. Porém, esta frase, ela não pode ser traduzida assim, o sentido dela não é esse. Não é uma ação contínua. É algo que ele se planejou a fazer. Então, o presente contínuo, ele é usado quando eu me programo, tá? Ou compromisso, ou planejamento, seja algo que você se planeja, se propõe a fazer. Então, não é algo decidido no ato da fala. Então, ele fala assim, he is playing tennis on Monday afternoon. Ou seja, ele vai jogar tênis na segunda de tarde. Então, traduzindo ao pé da letra, seria ele está jogando tênis na segunda-feira à tarde, né? Aí vocês entenderam que, apesar do tempo verbal do verbo to be ser is, né, presente, a ideia expressa que é futuro, ou seja, algo que ele vai fazer. E aqui a dica sempre será as expressões adverbiais, né, que vão dar essa ideia de programação. Então, quando eu falo he is playing tennis, ele está jogando tênis. Só que quando eu falo on Monday afternoon, ele dá uma ideia de futuro, né? Ele vai jogar tênis, ou ele está jogando tênis, ou ele vai jogar tênis na segunda-feira à tarde. Né? Duas observações. Antes de dias da semana em inglês, nós usamos a preposição on, tá? E quando eu quero expressar, por exemplo, um período, né, do dia da semana, eu escrevo o dia da semana primeiro e depois o período. Por exemplo, Monday morning, segunda-feira de manhã. Monday afternoon, segunda-feira à tarde. Tuesday, terça-feira. Tuesday morning, terça-feira de manhã. Né? Então, on é usado antes de dias da semana. Quando o dia da semana vem sozinho, tá? Ele é usado nessa situação. Ok, então o primeiro exemplo a gente viu que é uma ideia futura. O segundo e o terceiro exemplos também. He is going to the dentist on Tuesday morning. Então aqui nós temos o verbo go com ing, né? É o presente contínuo? Sim, porque eu tenho o verbo to be, no caso o verbo is, que é um verbo to be, mais o verbo principal com ing. Então, quando eu falo he is going to the dentist, significa ele vai ao dentista. É uma ideia futura? Sim. Por quê? Eu estou dizendo aqui, ó, na terça de manhã, on Tuesday morning. Então, não é ele está indo ao dentista, né? Você até pode traduzir assim, ele está indo ao dentista na terça de manhã. Né? A ideia é futura. Mesmo que você esteja traduzindo como
o presente contínuo, é importante salientar que a ideia aqui é futura. Não é a ideia presente que convencionalmente a gente utiliza o presente contínuo. E só para lembrar, né, o que é o verbo to be mesmo, gente? Verbo to be, para I, que é eu em inglês, é I am, né? Para as pessoas do discurso, né? You, we e they, eu uso are, tá? Então, you are, we are, they are. Então, você, né? You é você ou vocês em inglês. We, nós. E they, eles ou elas, né? Então, eu uso are para essas pessoas. Para he, she ou it, eu uso is. Então, é ele, ela e ele ou ela neutro. Esse it é usado para tudo que não é pessoa, tá? Objeto, animal, situação, evento, acontecimento, ou seja, tudo aquilo que é abstrato, tudo aquilo que não é pessoa. Não é uma pessoa, você coloca it. Evidentemente que muitas pessoas usam, né, para animais. Você vai encontrar frases dizendo he, né, se referindo a um cachorro, a um gato, como he ou como she, que aí estão personificando, né, tratando como se fosse uma pessoa. Mas de modo geral, a regra é essa, tá bom? Bom, o último exemplo, ó, he is meeting Kate on Friday. Aí você vai me perguntar, Thales, por que todos os exemplos são he is? Porque eles dão continuidade a essa frase aqui, ó. This is Ben's diary for next week. Ou seja, é o diário de Ben para a próxima semana. Então, eu vou ver lá no diário o que ele vai fazer na próxima semana. Ele vai jogar tênis na segunda tarde, né? He is playing tennis on Monday afternoon. He is going to the dentist on Tuesday morning, ou seja, ele vai ao dentista na terça de manhã. Lembrando que aqui o verbo go, o verbo ir, quem vai a algum lugar, certo? Então, go exige a preposição to para indicar direção ou destino, tá? Então, go to. Go to the park, ir ao parque. Go to the office, ir ao escritório. Por aí vai. E o último exemplo, he is meeting Kate on Friday. Aqui nós temos o verbo meet, que é o verbo encontrar, tá? Aqui temos ing, então é uma ideia contínua, né? Aqui temos o presente contínuo, né? O verbo to be, mais o verbo principal, que é o verbo meet com ing. Ele está encontrando Kate na sexta-feira. Né, traduzindo ao pé da letra. Então, você até pode traduzir. Eu estou falando traduzir, gente, mas na prática, à medida que você for estudando inglês, você vai parar de traduzir e vai pensar em inglês. Então, é importante você incorporar essa lógica, né? Aprender pelos exemplos, que é assim que você vai absorvendo essas regrinhas, né? Você não vai. Eu estou explicando a regra, mas você vai aprender mesmo pelos exemplos. Mas é importante eu explicar a lógica da regra, né? Porque essa o propósito de uma gramática, mas é explicar pelo exemplo e não a regra seca, né? A regra pura, porque ninguém aprende assim, né, gente? Então, ele está encontrando Kate na sexta-feira, né? Friday é um dia de semana, então por isso eu usei a preposição on, tá? Meeting pode ser também, gente, um substantivo, né? Pode ser reunião em inglês. Então, nós vamos saber, né, a classe gramatical ou o significado da palavra quando tivermos essa palavra posicionada numa frase, tá? Ok. Então, aqui a gente já viu esses exemplos. Deixa eu fechar aqui esse... porque ficou... Cadê o meu exemplo, gente?
É porque eu diminuí a letra do negocinho, mas eu vou... Tá. Bom, quando eu uso... Então, resumindo. Quando eu uso o presente contínuo, né? Aqui eu tô dizendo assim, ó. I'm doing something. Eu estou fazendo algo ou alguma coisa, né? Que something significa alguma coisa, né? Some, algum ou alguma, thing, coisa. Então, something, algo ou alguma coisa. Então, eu falo, I'm doing something. Eu estou fazendo alguma coisa. Só que aqui a ideia é futura. Tomorrow, next week, on Friday morning, on Saturday evening e por aí vai, né? Importante, quando eu falo que eu estou fazendo alguma coisa, né? I'm doing something, utilizando o presente contínuo, qual que é o significado? Significa que você já decidiu, né? I have already decided, eu já decidi, and arranged to do it. Ou seja, me planejei para fazer. Então, é uma ação planejada, tá? Vocês se lembram de qual tempo verbal é esse aqui, ó? I have already decided. É o presente perfeito, né? Que é o verbo have, mais o verbo principal no particípio passado. No caso, o verbo decide é um verbo regular. Verbos regulares têm o passado e o particípio passado, acrescentando ed. Como o verbo decide já termina com e, então é só acrescentar a letra d, né? E already, quando ele vem, né, o advérbio, ele é posicionado entre o verbo have e o verbo principal no particípio, né, nesse tempo verbal. Already significa já, né? Então, eu já decidi. E arrange é como se fosse eu me preparei, né? Eu já arrumei as coisas para fazer, ou seja, eu já me planejei para fazer. Então, essa é a ideia quando se usa o verbo no presente contínuo, né? Quando se usa o presente contínuo para expressar uma ideia no futuro, que é o caso aqui, né? Se o Ben, né, no diário de Ben, tem essa série de coisas que ele vai fazer, e ele anotou isso num diário, significa que ele vai fazer. Ele vai encontrar a Kate na sexta-feira, ele vai ao dentista na terça de manhã e ele vai jogar tênis na segunda-feira de tarde. Então, é algo que ele planejou fazer. É importante você ter isso em mente, porque existem verbo, por exemplo, você tem um verbo modal, will, que expressa uma ideia no futuro. Só que ele é distinto desse tempo verbal, o presente contínuo expressando ideia futura. Por quê? Vocês vão ver, né? Mais para frente eu vou mostrar com mais detalhe, se não for nesse vídeo, vai ser no próximo, que o verbo will, quando eu falo assim, I'll help you, I'll help you, ou seja, eu vou ajudar você. Eu decidi isso, sopetão, eu não planejei ajudar você. Né? Fala assim, do you know, this exercise is so difficult, have a look. Esse exercício é muito difícil, dá uma olhada. Aí você vai, I'll help you, eu vou ajudar você. Então, é uma ideia no futuro. Na verdade, o will, ele leva o verbo principal para o futuro. Então, eu ajudarei você, né? Seria mais ou menos isso. Então, ele é distinto deste tempo verbal que a gente está estudando, que é o presente contínuo, e ele é distinto, e ele é semelhante, na verdade, com o verbo to be going to, que expressa uma ideia no futuro para ações, eventos planejados também. Mas segura aí essa informação que a gente vai ainda. Tá? Já tem isso no canal em outros vídeos, eu já acabei abordando esses temas, né? Mas nós vamos nos debruçar nesse tema agora. Bom, mais exemplos do present continuous, tá? I'm not working tomorrow. Então, ó,
verbo to be, porque esse I'm é a abreviação de quê? De I am, tá? É a mesma coisa que I am. I'm not working tomorrow, ou seja, eu não estou trabalhando amanhã. Então, é uma ideia no futuro. É uma coisa mais certa, ou seja, a pessoa que está falando I'm not working tomorrow, ela sabe que ela não vai trabalhar amanhã, né? É uma coisa mais, é uma coisa programada, como digo, né? Um evento, algo programado. So, we can go out somewhere. Então, né? Nós podemos sair para algum lugar. Então, esse so, ele tem uma ideia de conclusão, né? Você usa então, se uma coisa, então isso acontece. Como eu disse, I'm not working tomorrow, eu não estou trabalhando amanhã. Olha só o advérbio aqui. Amanhã. É uma ideia no futuro. Então, nós, né? We, pronome sujeito. Temos aqui o verbo modal can, que é o verbo poder, no sentido de possibilidade. Nesta frase aqui, nós podemos sair, go out. É um phrasal verb, ou seja, uma combinação do verbo go com a preposição out, que significa sair, né? Então, nós podemos sair para algum lugar. Olha o some aqui combinado com o where. Where é onde. Então, somewhere significa algum lugar, tá? Alright, então aqui está uma ideia no futuro. Outro exemplo aqui. 10:30. 10:30. Isso aqui, nós estamos falando de 10:30, né? 10 é 10. Half é metade, tá? Metade, half. E past é que se passou. Então, 10:30, ou seja, se passou metade de 10. Então, quando eu falo 10:30, significa 10:30, tá? 10:30. We're meeting her at the station. Nós estamos, né? We're é o quê? We are, né? Forma abreviada de we are. Na forma abreviada, a pronúncia muda, né, gente? Uma coisa óbvia, né? Mas é bom a gente enfatizar. We're meeting her at the station. Ou seja, nós estamos encontrando ela, ou encontrando a na estação. Enquanto no exemplo aqui de cima, nós temos he is meeting Kate. Tá vendo que aqui tá Kate? Tá o nome da pessoa, certo? Aqui embaixo nós temos o pronome objeto. O que é o pronome objeto? É o pronome que vem após verbos e preposições. Ou seja, ele funciona como objeto. E her, ele está relacionado com o pronome sujeito she, né? Eu poderia colocar aqui, we're meeting Kate at the station. Ou seja, nós estamos encontrando Kate na estação, tá? Aqui nós estamos traduzindo o verbo to be como estamos ou está. Por quê? O verbo to be é o verbo ser ou estar, tá? Então, we're meeting her at the station. Nós estamos encontrando ela, né? Entre aspas, né? Porque a gente não faz isso em português. Nós estamos encontrando-a na estação, né? Antes de lugares em inglês, né? Quando você se refere a algum lugar como ponto de referência, a gente usa a preposição at. Tá? Ao passo que, se você estiver dentro do lugar, você usa a preposição in. Ok? Nós temos
Logo abaixo aqui, ó, deixa eu mudar esse to the cinema para to the movies. Não gosto to the cinema. Eu prefiro inglês americano. What are you doing on Saturday evening? Bom, gente, aqui temos uma pergunta com pronome interrogativo, né? Pronome interrogativo. Por se tratar de uma pergunta, olha só, quando você tem um pronome interrogativo, ele vem no início, certo? Ele vem no início da frase. É uma pergunta, tem um pronome interrogativo, ele sempre vai vir primeiro. Qual é o tempo verbal dessa frase? Presente contínuo. Por quê? Eu tenho aqui o ing no verbo principal, o verbo do, e tenho o verbo to be. Ao fazer perguntas com o verbo to be ele vem antes. Então, essa é a ordem da frase. Primeiro o pronome interrogativo, depois o verbo to be, depois o subject pronoun, que no caso aqui é you, tá? O verbo principal com ing, doing, e depois o complemento. Então, what are you doing on Saturday evening? Eu estou perguntando o que você está fazendo sábado à noite. Né? Então, em uma frase afirmativa, o are viria após o sujeito. Então, na pergunta ele vem antes. Essa é a ordem. Pronome interrogativo, what. Verbo to be, are. Pronome sujeito, you. E verbo principal, o verbo do, né? Que é o verbo fazer. Aqui, gente, esse do é o verbo fazer. É bem comum, né? A gente usar assim, o que você está fazendo? Né? Então, o do, ele tem um sentido nessa frase de fazer mesmo. What are you doing? Agora, se eu falo assim, what do you do? O que você faz? Aí, o primeiro do é o verbo auxiliar do presente, e o segundo do que é o verbo fazer. Né? Ah, Thales, por que isso aqui? Verbo auxiliar no presente para ajudar a fazer pergunta. Né? Usar o verbo do. Não, porque o verbo to be, ele faz pergunta sozinho. Ele responde sozinho. Eu faço frases na afirmativa com ele. Ele nega sozinho. Ou seja, eu não preciso de verbos auxiliares quando eu tenho o verbo to be. E o on Saturday evening, né? A gente já falou, né? On, antes de dias da semana. Saturday é sábado, evening, à noite. Né? What are you doing on Saturday evening? O que você está fazendo sábado à noite? Ou seja, o que você vai fazer no sábado à noite? Né? Traduzindo aqui no popular. E aí eu respondo, I'm going to the movies. I'm going to the cinema. Então, esse I'm é I am, certo? Going. Então, go é o verbo ir, com ing, ele tá aqui no gerúndio, né? I am going, então aqui é o presente contínuo, mas a ideia é no futuro. I am going to the movies, ou seja, eu vou ao cinema, to the movies. Então, go to, ir a algum lugar. Então, to ele indica o destino. Go to the movies, ir ao cinema. Go to the park, ir ao parque. Go to school, ir à escola. Go to the office, ir ao escritório. Go to the restaurant, ir ao restaurante. The é o, a, os e as, né? É o artigo definido, significa o, a, os e as. Então, quando eu falo the movies, significa cinema, né? Os filmes, traduzindo ao pé da letra, mas the movies é cinema. Então, go to the movies, ir ao cinema. Aqui estava go to the cinema, certo? Porque o exemplo da gramática que eu peguei, ele vem go to the cinema. A mesma coisa, só que é mais usado para inglês britânico, né? Tem essa questão, às vezes você pega uma gramática que, apesar do curso de inglês que eu fiz ter sido um curso predominantemente americano, quando você pega as gramáticas, a maioria das minhas gramáticas é britânica. Mas elas têm muita similaridade, né? E tem até algumas que têm capítulos trazendo diferença entre os dois. Então, é importante você saber
essas diferenças, tá bom? Bom, gente, é isso. Nós não vimos todos os casos ainda, né? Tem mais coisa ainda pra gente ver. Na verdade, eu tô com um backlog aqui de zilhões de coisas que a gente não viu ainda, que a gente precisa estudar. É porque eu vou diversificando os tópicos, né? Para não ficar repetitivo. Ah, ele tá vendo a mesma coisa, né? Aí eu vou diversificando, mas eu deixo os tópicos lá em cima porque eu retomo aquele tópico para continuar gravando, né? Então é isso, este é o meu canal, tem mais de 800 vídeos, nível básico ao avançado. Quando você abre a página principal do canal, você encontra diversas playlists, gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concurso, leitura comentada, exercícios. Então tem tudo isso lá. Quando tem a palavra basic, básico, ou basic, ou tem um título com alguma coisa em português, significa que o vídeo é explicado em português. Títulos inteiramente em inglês significam que o conteúdo também será 100% em inglês. Então, tem do nível básico ao avançado mesmo. E já tem uma gramática completa aqui gravada no canal, né? Só que eu estou regravando, revisitando os conteúdos, né, dando mais detalhe a esses conteúdos, utilizando a tela do computador, né? Se você retomar os primeiros vídeos, você vai ver que eu utilizo o caderno, mas funciona também. Já tem um conteúdo completo, você pode pesquisar e na lupinha, né, do Google, né, quando você do Google, a lupinha do YouTube, quando você abre a página principal de qualquer canal, você não pode pesquisar o conteúdo. Então, digita qualquer palavra-chave de conteúdo que você queira estudar, né? Will, can, futuro, passado, que você vai encontrar. Aperta Enter que você vai ver uma série de vídeos que já foram gravados, né? Porque eu gravo vídeo desde 2020, então tem muito conteúdo. I hope you enjoyed today's video. Espero que vocês tenham gostado. Don't forget to subscribe to the channel, assine o canal. Hit the notification button so you get the latest updates. Ative o sininho para receber atualizações. And don't forget to give a thumbs up if you enjoyed the video. Dê um joinha se tiver curtido, tá bom? See you next time. Até a próxima.